Então a gente tem que lembrar que para que essa circulação aconteça, né, para que esse movimento contínuo de sangue aconteça entre os vasos sanguíneos, nós temos que ter uma bomba que deve funcionar de forma satisfatória. E essa bomba, conforme eu já falei com vocês, é o coração, né? O coração ele é importante no controle desse fluxo do movimento de sangue pelo corpo, porque o coração, na realidade, ele é uma bomba ejetora, ele ejeta sangue para o interior das artérias para que ela consiga criar uma pressão, um fluxo, chegar aos tecidos e retornar pelas veias. Então, a gente mais ou menos diz que o que é o débito cardíaco, né? A capacidade do sistema cardiovascular de entregar sangue aos tecidos depende, em última análise, da taxa com que os ventrículos do coração são capazes de bombear o sangue. Ou seja, para que esse sangue chegue até os tecidos, os ventrículos têm que estar funcionando de forma satisfatória. Então, a taxa com que um ventrículo bombeia sangue é denominada de débito cardíaco, ou seja, o débito cardíaco aumenta quando o meu ventrículo esquerdo bombeia mais sangue. Para onde que o ventrículo bombeia? Na pequena circulação para os pulmões e na grande circulação para o corpo humano. Então, normalmente, existe uma forma de calcular esse débito cardíaco. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A débito cardíaco é calculado pela frequência cardíaca, ou seja, quantas vezes o coração bate por minuto, multiplicado pelo volume sistólico. O volume sistólico é o volume de sangue que é ejetado pelos ventrículos durante uma sístole. Então, eu tenho a sístole do ventrículo direito que manda sangue para os pulmões. E eu tenho a sístole do ventrículo esquerdo que manda sangue para todo o do corpo. Então esse débito ele está diretamente relacionado com o movimento do sangue no interior desses vasos sanguíneos. E aí, nós temos que perceber que o ponto principal para que esse sangue, uma vez bombeado pelo coração, chegue aos tecidos, ele necessita de uma rede de vasos que são interligadas, elas são contínuas, ou seja, não são descontínuas. Isso é um detalhe importante. Esses vasos eles são contínuos. Quando um começa, o outro quando um termina, o outro começa. Não existe separação, apenas a divisão em relação ao fluxo. Então, o que são os vasos sanguíneos? Uma rede de tubos que transportam sangue do coração em direção aos tecidos do corpo e de volta ao coração, como se fossem estradas responsáveis por conduzir o sangue para o corpo. Então, os vasos sanguíneos eles têm esse papel importante: conduzir sangue do coração para o corpo e do corpo de volta ao coração, que vai, volta, e esse fluxo ele é sempre contínuo, não pode parar. Então, de uma forma geral, nós temos esses vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos nós podemos mais ou menos relacionar com a sua espessura, com as suas características de paredes e qual o fluxo sanguíneo que ele obedece. Então, nós temos dois vasos sanguíneos gerais que são chamadas de artérias e veias. E essas artérias e veias elas vão diminuindo de tamanho, vão se tornando microscópicas ao penetrar no interior dos tecidos, e aí dentro dos tecidos são capazes de permitir a troca de substâncias entre os tecidos e o próprio sistema circulatório. E a gente observa que cada vaso sanguíneo tem uma característica diferente. Nessa imagem geral aí, alguns detalhes que a gente tem que lembrar, que a gente tem que falar, eu vou repetir mais à frente. Olha, o primeiro ponto é a questão do diâmetro. Quer dizer, uma artéria tem um diâmetro menor do que uma veia. A veia tem um diâmetro maior, eu explico por quê. E conforme esses vasos vão se tornando menores, microscópicos, percebam que o diâmetro dele tende a ficar cada vez menor, né? Os diâmetros vão ficando menores e essa diminuta de diâmetro está relacionado ao tamanho do próprio vaso, assim como suas paredes. Percebem que as suas paredes, a parede de uma artéria ela é mais grossa, mais resistente do que uma veia, assim como a parede de uma arteríola ela é mais grossa do que uma vênula, e o capilar tem uma parede
mediano. Isso tudo está diretamente relacionado com a quantidade de camadas que existe dentro de um vaso sanguíneo. Quando a gente coloca o último slide, a gente mais ou menos vai observar que a artéria ela tem 3 camadas, assim como as veias. Arteríolas e vênulas apresentam apenas 2 camadas e um capilar apresenta uma camada, mas a gente explica especificamente posteriormente. Então aí nós temos, as artérias, elas apresentam 3 camadas, né? Existe um tecido conjuntivo externo, que é um tecido conjuntivo de proteção, e ele serve para fixar os nervos que estão ligados a esses vasos sanguíneos, que é chamada de túnica adventícia ou túnica externa. É a camada mais externa, ela é importante por se ligar aos tecidos, receber os nervos. Então essa túnica externa, ela está presente tanto nas artérias quanto nas veias. É uma camada de tecido conjuntivo de proteção e fixação. Já a túnica média, ela é constituída por musculatura lisa. Então a túnica média, predominantemente, ela tem musculatura lisa. Observem que do lado esquerdo, a túnica lisa muscular da artéria é mais grossa do que a túnica muscular das veias. Isso está diretamente relacionado na capacidade desses vasos de produzirem força, grande força. E a túnica íntima, que é dividida em 2 partes. A túnica íntima, ela tem uma parte formada por tecido conjuntivo elástico, que dá elasticidade a esse vaso. Percebam que na artéria ele é um pouco mais grossa do que da veia, né? Esse é um detalhe importante. Então as artérias precisam ser um pouco mais elásticas em determinados pontos, mas a túnica íntima, ela tem, ou túnica interna, ela tem um tecido elástico, tanto na veia quanto na artéria, e internamente nós temos um conjunto de células que formam o chamado de epitélio vascular. O epitélio vascular está presente tanto nas artérias quanto nas veias. Então, esse é um detalhe que nós temos que perceber, porque as artérias e veias são vasos macroscópicos. Nós conseguimos estudá-los no anatômico, nós conseguimos observar. E eles são vasos que apresentam sempre essas 3 camadas, que é a túnica adventícia, a túnica média e a túnica íntima, com suas 2 camadas, né? Que é a camada de tecido conjuntivo elástico e o endotélio vascular ou epitélio vascular. E aí, olha, esse é um detalhe importante, que a elasticidade dos vasos permite a capacidade desses vasos aumentarem o seu diâmetro interno. Ou seja, o diâmetro interno de um vaso, ele é chamado de lúmen, né? Então, a parte central, onde está bem vermelha aí, é o lúmen dos vasos. Então, o vaso, quando ele diminui o seu lúmen, ele entra em estado de vasoconstricção. Já o lado oposto, que ele aumenta o seu lúmen, ele produz uma vasodilatação. Vasoconstricção e vasodilatação é diretamente relacionado ao fluxo. Vasoconstricção, você tem um menor fluxo de sangue, e numa vasodilatação eu tenho um maior fluxo de sangue.